Paz do Senhor para todos os amados irmãos que está conosco, nos acompanhando nessa tarde da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, Vida na Palavra. Nós estamos aqui com um propósito nessa tarde de trazermos para os adolescentes o assunto da nossa revista, do seu terceiro trimestre, onde nós estaremos abordando sobre o conhecendo o caráter de Jesus. Conhecendo o caráter de Jesus. Você que tem a sua revista, que está em casa, que vai poder nos acompanhar, isso é a lição de número 3, tá? E está conosco aqui, participando, a convite do nosso liderado, do nosso líder Wesley, o adolescente Luiz Felipe, à nossa esquerda. Paz, rapaziada. E o adolescente Vitor, que está à nossa direita. Ambos terão a participação. Dá um alô. A paz, amados. Muito bem, é porque ele é muito tímido, os irmãos sabem, né? Então eles terão participação ativa e vai nos ajudar hoje nessa lição, onde nós estaremos falando sobre o caráter, conhecendo o caráter de Jesus. Vamos iniciar então com a palavra de oração, em seguida nós já vamos entrar no texto. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, somos gratos ao Teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, poder estar mais uma vez nessa Escola Bíblica Dominical, para estudarmos a Tua Palavra. Continua com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando, dando-nos da Tua graça, do conhecimento, para que nós possamos aplicar e vivenciarmos, meu Senhor, essa Tua Palavra. Revela para nós o Teu caráter e que possamos, ó Deus, não conhecermos esse caráter, mas que também possamos ter experiências através desse caráter nas nossas vidas. Marca nossas vidas, meu Senhor, com a Tua Palavra. É a oração que nós fazemos a Ti neste momento e queremos já Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amados, nós iremos iniciar trazendo assim a leitura dentro do texto da introdução. Logo em seguida nós estaremos partindo para o próximo tópico. O primeiro tópico vai nos falar sobre o caráter de Jesus e a sua missão. Eu queria que você redobrasse a tua atenção, porque nós estaremos falando de um caráter, nós estaremos falando de uma personalidade do mestre, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse já é um dos caráteres a qual nós iremos estudar nesta tarde. A introdução. O olhar de Jesus, o toque de suas mãos, a fala incisiva e a presença marcante influenciaram gerações ao longo da história da humanidade. Muitas pessoas, a partir da conversão, viveram histórias impressionantes, onde o poder de Deus se manifestou de forma tremenda. Contudo, como buscar viver essa realidade em nossos dias cotidianos? A lição a seguir propõe uma reflexão a respeito do caráter de Cristo, como ele preocupava-se com o próximo e se relacionava com Deus. Vamos buscar essa realidade para as nossas vidas. Tenhamos a mente de Cristo. A introdução, ela já diz completamente aquilo que nós vamos estudar, os 4 pilares que nós iremos abordar nessa tarde. O primeiro pilar que nós vamos abordar aqui nessa tarde vai ser o caráter de Jesus e a sua missão. O que é caráter? O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Com base nessa definição, como podemos identificar o caráter de Jesus? Vejamos, era amoroso, observador, conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, zelo, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo e puro. Essas são um dos caráteres do Senhor Jesus. E o fato aqui, o jovem Felipe
e jovem Vitor, eu quero automaticamente voltar à introdução onde nós lemos, onde eu pude fazer algumas anotações sobre o olhar de Jesus, né? E eu anotei aqui para não esquecer que o olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, o olhar de Jesus é aquele que nos abraça, o olhar de Jesus é aquele que nos traz para perto, o olhar de Jesus é aquele que familiariza, né? Então, o olhar de Jesus não é somente só esses aspectos que nós colocamos aqui, mas o olhar de Jesus também, nós descobrimos aqui, quando estávamos estudando na tarde de ontem, nós vemos que o olhar de Jesus também denuncia. Como que o olhar de Jesus ele também pode denunciar? Nós vemos isso no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, no versículo 61, eu gostaria até que o adolescente Felipe, ele lesse, para que a gente viesse ter a compreensão e entender como que o olhar de Jesus ele pode nos denunciar. Pode ler. Lucas 22, 61. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí no 62, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então aqui nós falamos aqui que o olhar de Jesus, ele também nos denuncia. Onde o Senhor Jesus, ele vai dizer, no capítulo 22, versículo 34, Jesus ele vai dizer, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E lá, praticamente no finalzinho, Jesus ele não vai dizer, mas o olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus vai denunciar, e Pedro ele vai trazer à memória aquilo que Jesus tinha dito para ele. Olha só. Outro aspecto também que nós vemos aqui, na introdução que nós vemos isso, é o toque de Jesus, o toque de suas mãos. O toque de suas mãos. Trouxe para uma mulher que sofria há 18 anos de uma enfermidade. Eu gostaria que o adolescente Vitor, ele lesse conosco o capítulo 13, versículo 13, do Evangelho de Lucas. Lê para nós, jovem, o episódio acontecido aí. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha bem, a introdução vai dizer que o olhar de Jesus, a introdução também vai dizer o toque de Jesus. Jesus ele faz o quê? O texto vai dizer aqui que ele toca na mulher. E nós podemos aplicar aqui que um caráter de Jesus, ele se preocupava, ele poderia exatamente ver aquela situação, ela nasceu daquele jeito e ela vai morrer daquele jeito, mas não. Nós vemos aqui que o toque de Jesus, que uma das características do mestre é ele ter essa sensibilidade com o ser humano. Ele se aproximou até a ela, ele sentiu na sua vida a necessidade. Ele teve aquele momento de olhar para aquela mulher e ver a situação que ela estava vivendo há 18 anos. E Jesus automaticamente ele chega até ela e toca nela, filha, seja livre desse mal. E nós podemos aplicar aqui nessa mensagem que Jesus ele chega até ela e vira a página da vida dela. A partir de então, ela nasce de novo e passa a viver o quê? Uma nova vida, coisa linda, maravilhosa. Foi justamente que o jovem, o adolescente Vitor, ele leu aqui, que Jesus chegou até ela, tocou nela, e ela foi curada, ela foi endireitada, ela sofria 18 anos, né? Ela era paralítica, ela vivia encurvada. Irmão, analisa bem, os dias que nós estamos vivendo, no século 21, você viver uma condição dessa, é só Jesus mesmo, para ter essa sensibilidade, de chegar, de ir até os necessitados e trazer uma cura, de trazer uma libertação. Essa é um dos caráteres do mestre
a qual nós estamos falando nesta tarde. Irmão Não Paulo, é- só acrescentando algo no que o senhor disse, o senhor falou lá em Lucas 22, no 62, quando eu li, uma coisa que eu achei muito interessante, que o senhor já falou do toque e do olhar. E eu entendo também algo que só a presença de Deus é capaz de mudar. Lá em Lucas 19, no versículo 8, vai dizer: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. A gente sabe a história de Zaqueu. Jesus estava ali passando por Jericó, e Zaqueu tentou ali subir numa árvore para ver Jesus. E depois Jesus manda ele descer e pousa na casa de Zaqueu, dorme, descansa. E a Bíblia não nos mostra nenhum comentário, nada que Zaqueu disse com Jesus antes disso, nada que Jesus tenha dito a Zaqueu, nada que Jesus tenha pedido a Zaqueu, mas apenas a presença dele, apenas a presença de Jesus é capaz de nos transformar. Apenas a presença de Jesus é capaz de mudar a nossa vida. Apenas o olhar é capaz de nos confortar, mas também é capaz de nos machucar. Apenas o toque, ele nos dá a capacidade de ter novos sonhos, porque eu entendo que quando aquela mulher levantou a cabeça, que ela pôde olhar para o alto novamente, era como se fosse Jesus dizendo: você agora tem a oportunidade de viver novos sonhos, novas conquistas, novas coisas ao meu lado. Só isso, só. Desculpa te cortar. Muito bem colocado. Eu acho interessante que não somente Jesus, o toque das mãos de Jesus, o adolescente Felipe, trouxe uma nova vida para aquela mulher, que há 18 anos ela estava enferma. Mas também nós vamos ver aqui, dentro dos evangelhos, algo extraordinário que aconteceu, aonde que passou primeiro pelas mãos de Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que até então, nas mãos dos discípulos, era só apenas o quê? 5 pães e 2 peixes, correto? Mas quando passou pelas mãos de Jesus, quando recebeu o toque das mãos de Jesus, não era apenas mais 5 pães e 2 peixes, se tornaram cestos, né? Cheios. Se tornaram cestos cheios. Jesus, ele vai dizer, vai dar uma ordem para os discípulos: olha, agora distribui a multidão. Então, tudo aquilo que passa pelas mãos de Jesus, tudo aquilo que recebe um toque das mãos de Jesus, prospera, recebe, multiplica, né? E outra coisa também que nós não podemos deixar de falar, eu quero participação tua também, tá, Vitor? Pode falar também. Tranquilo, estou só aprendendo. Tá? Uma coisa que Jesus, ele trouxe a vida, né? Trouxe a mudança de vida, mudança de hábito para essa vida dessa mulher. Ele alimentou, a Bíblia vai dizer que aproximadamente 5.000 homens, foram mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele prosperou esse alimento. Mas uma outra coisa também, nós podemos dizer que marcou dos fatos na vida de Jesus, foi quando ele estava chegando em um determinado lugar e no seu ministério, e ele chega e ele vê um cortejo, né? E de repente ele vê aquelas pessoas carregando um caixão, filho da viúva de Naim, e ele para aquele cortejo e ele toca no esquife, né? E o texto vai dizer, lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 ao 17, Felipe, Leio. você pode ler para a gente? Leio. Lê então aí, Lucas 7, do versículo 11 ao 17. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade de Naim, chamada Naim, e com ele iam muitos dos teus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou ao esquife, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo:
um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Olha só que coisa linda. A história dessa mulher, ela praticamente acaba quando ela vê o seu filho morto. Mas ela não esperava que algumas horas ou alguns minutos, a Bíblia não vai relatar um intervalo de tempo, né? Mas ela também não sabia que o autor da vida estava prestes a passar ali e que o milagre aconteceria na casa dela. Ou seja, a vida dela teve mudado. Por que a vida dela mudou? A vida dela mudou não foi simplesmente do filho dela, Jesus, ressuscitar, não. A vida dela tornou-se nova, mudou, porque ela conheceu Jesus, né? Porque maior do que um milagre é aquele que realiza, é o próprio Cristo, não é verdade? Eu não posso dizer que o meu milagre é maior do que aquele que faz o milagre, não. O meu maior milagre é reconhecer que Jesus é maior do que o milagre. Então aquela mulher, ela recebe o seu filho de volta na casa dela, ou seja, a alegria retorna para a casa dela, maior alegria ainda, ela recebeu o quê? Cristo na sua casa, né? Isso é maravilhoso. Igual a filha fugiu o nome do homem, de Jairo, que ele ressuscitou ela, até o Sérgio Tarra pregou isso, foi terça ou domingo, que além dele ressuscitar ela, mandou ela levantar e comer, porque, pô, já fez o milagre e mostrou que o milagre dele foi brabo. Aleluia. E eu acho engraçado não, acho muito bonito aqui quando ele diz no 14, levanta-te. Isso me lembra de Marcos 2, que Jesus, ele gosta de nos fazer levantar. Quando ele estava passando lá para o Cafarnaum, levaram aquele paralítico para a sua casa, para a casa onde ele estava lá pregando, que muitas pessoas entraram lá, ele mandou aquele paralítico levantar. Como o Vitor falou também, a filha de Jairo foi ressuscitada e Deus mandou ela levantar. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes nós estamos caídos, nós estamos passando por alguns momentos difíceis, mas Jesus, ele sempre vai ter a sensibilidade de nos fazer levantar. Ele sempre vai ter a sensibilidade de, antes de falar uma palavra ao nosso ouvido, ele vai nos ajudar a levantar primeiro. É isso que Deus faz com a gente. Mais uma coisa que aponta para o lindo caráter de Jesus. Jesus ressuscita tudo. Muito bem, então nós falamos do olhar, nós falamos do toque, né? E agora também nós precisamos falar da fala, né? A fala incisiva. O que quer dizer essa palavra incisivo? Quer dizer cortante, né? E taxativo, vigoroso. Aonde nós podemos aplicar essa palavra? Nós vemos aqui no texto que Jesus fala, que Jesus trouxe a cura quem? De um criado do centurião. O centurião, ele manda informação, ele solicita, né, que Jesus, que ele vá na casa dele, não. O centurião, ele roga, né, Senhor, basta somente uma palavra, que o meu servo, o meu criado, ele vai ser curado. Né, porque eu sou um homem que não sou digno que o Senhor esteja na minha casa. Olha, ele reconhece a sua pecamnomizar, meu Deus, ele reconhece, corta isso aí, tá, ué? Ele reconhece o seu estado pecaminoso, né? Mas ele também, da mesma forma, ele reconhece a grandiosidade de quem ele estava falando, de Cristo. Então Jesus, ele reconhece de fato ali, e ele vai estar curado. Então, o poder da palavra de Jesus era algo também extremamente extraordinário, tá? O poder da palavra dele, a palavra excessiva, taxativa, direta. Jesus, ele não criava rodeios, ele mandava logo aquela real, né? Você sabe, né? Quando a gente conversa, a gente não cria rodeio, aquele papo reto, sem curva, como diz a nossa pastora Carla. Então, é direto. Então, tem que ser direto. A presença trouxe a libertação para o endemoniado de Gadara. Então, é um outro texto também que nós vemos aqui. A gente não pode se prender ao texto, porque nós temos muitas coisas também a dizer. Então,
A outra coisa também, que a introdução ela vai dizer sobre a presença de Jesus. O texto diz que a presença de Jesus, a fartura de alegria, a fartura de alimento, né? Então, a festa, uma coisa que marcou muito a presença, foi aonde? Um dos primeiros milagres de Jesus, aonde? Na festa, onde? Na boda, existia um casamento, né? E de repente, se Jesus não estivesse naquele casamento, aquele casamento talvez não teria um casamento com marca na história. Por que seria? A cultura dizia que as festas, festa de casamento duravam de 7 a 14 dias. Ou seja, enquanto tinha salgado, enquanto tinha refrigerante, enquanto tinha vinho, tinha festa. Acabou isso, acabou a festa. E o texto vai dizer que Jesus ele foi convidado para essa festa. Foi o melhor convidado que aqueles noivos pudessem ter convidado. Teriam convidado. Então, Jesus ele é convidado para aquela festa. E o texto vai dizer que acabou o vinho, né? E aí, chegaram para Jesus, falaram, o vinho acabou. E Jesus ele vai dizer, mulher, não é chegada a minha hora. E a mulher, Maria, ela vai dizer, chega até os discípulos e fala assim, ó, fazei tudo quanto o mestre mandar. Então, uma coisa que ficou marcada nesse casamento foi o quê? O milagre da transformação. Qual foi a transformação? Da água em vinho. A gente não vai falar o contexto histórico, porque a gente ganha tempo, porque você que está nos assistindo, vocês conhecem a história, né? Mas a presença de Jesus nessa festa, ela foi extraordinária. Aonde eu posso aplicar esse assunto? Nós podemos aplicar que aonde tem Jesus, aonde está a presença de Jesus, o mal ele não pode prevalecer, jovem. Aonde Jesus está, coisas extraordinárias têm que acontecer. Essa festa de casamento aqui, vamos falar sobre um laço matrimonial. Quando a alegria do casamento está acabando, é porque está faltando o quê? Comida. O vinho. Para mim é a comida. Não é a comida. É a comida também, é a comida também. Mas fica imaginando. Pô, imagina, a mulher chega lá para Jesus, Jesus, o vinho acabou. Aí o Jesus, que isso, amada. Não, bravo. Uma coisa que me chamou a atenção aí foi isso que o senhor falou, que ele não foi no início, quando o senhor começou a falar desse texto, que esse casamento não ficaria marcado. Mas eu entendo que aquele casamento ficaria marcado naquele tempo como um casamento que fracassou, porque a quantidade de dias de festa também era algo que marcava aquele casamento, a quantidade de comida. E eu entendo que aquele casamento ficaria marcado como algo que fracassou. Mas quando a presença de Jesus estava naquele local, quando Jesus opera aquele milagre, aquele casamento ficou marcado não só como um casamento que foi para frente, como um casamento que prosperou. Tanto que nós estamos aqui hoje comentando sobre isso. Esse casamento ficou marcado na história para nós também. Eu entendo que quando Jesus está, quando a presença de Jesus está, há mudança. Quando a presença de Jesus está, nós não ficamos presos do mesmo jeito que nós somos. Paulo diz na carta que ele fez aos Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 24, e louvaram a Deus por minha causa. Ele estava dizendo aqui que aquelas pessoas que não conheciam ele pessoalmente, que não mais conheciam a sua história, louvavam a Deus pelo que tinha acontecido, pela mudança que Deus fez na vida dele. E sempre que Deus está, que Jesus está, tem uma mudança e nós ficamos marcados. Exatamente. O que marcou também essa festa de casamento não foi somente o fato de Jesus ter operado um dos seus primeiros milagres, mas só o fato da presença do rei estar ali já era algo top, né? Demais. Às vezes a gente quer convidar alguém que está numa classe social bastante alta aí, mas a gente se esquece de convidar Jesus, né? Para nossas festas. Eu acho que é fundamental. O primeiro convidado, o primeiro nome da lista das nossas festas deveria ser Jesus. Às vezes a gente quer convidar o amigo, tem amigo, né? Nesse fato aqui, às vezes é até interessante, só é teu amigo porque você está convidando para uma festa, né? Porque talvez você
ajuda ele em alguma condição, mas o melhor amigo aqui, o melhor convidado, o convidado de honra principal, o lugar dele precisa estar reservado, é quem? É Jesus. Que possamos convidar Jesus de todas as áreas na nossa vida para que ele venha ter o quê? Participação. Ok? A outra questão também da presença marcante de Jesus foi aonde? Foi na vida daquele endemoniado gadareno. Né? A presença de Jesus ali naquele lugar marcou a vida daquele homem. Ele tinha uma marca. Qual era a marca dele? Ninguém poderia o quê? Aprisionar, porque ele quebrava os grilhões, né? A Bíblia vai dizer que ele se alimentava de restos mortais, vivia isolado, era um camarada brabo, pensa numa situação. Criado na corrente. E a corrente não conseguia prender ele, que ele era tão forte, que ele quebrava as correntes. Pitbull gadareno. Mas só que ele foi pitbull gadareno até Jesus chegar ali em Gadara. Depois que Jesus chegou em Gadara, acabou. Esquece. Né? A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele chega até Jesus. Jesus vai até chega ali aquela margem e ele vai até onde? Ele vai até Jesus. Que nessa tarde, Jesus ele pode chegar na sua vida. Às vezes você fala que você é brabo, que você é isso, que você faz e acontece. Você não faz. Não acontece. Jesus vai chegar na sua vida e vai te amansar. Vai te pegar, né? Na curva. A presença de Jesus amansa o brabo. Não tem esse negócio, né? Vamos lá, gente. Vamos correr aqui. Nós trouxemos aqui essa introdução aqui e nós vamos agora discorrer na leitura, aonde nós vamos precisar dar mais uma acelerada aqui. Então, ficou bem claro aqui que o olhar de Jesus, a presença de Jesus, o toque de Jesus muda, transforma, regenera a vida daquele que o aceita. Realmente encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito em nos ensinar. Entretanto, há mais um outro traço de caráter de Cristo que precisamos destacar de forma especial: o foco nas prioridades. O motivo que trouxe o verbo é se fazer carne, esse fez carne, foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. Um texto bastante conhecido, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Tá? Aí eu faço uma pergunta aqui aos adolescentes que estão ao meu lado. Jesus, ele tinha um foco. Jesus, ele tinha um objetivo. Ou seja, Jesus, ele tinha uma perspectiva a cumprir. E aí eu pergunto, será que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, será que existe essa perspectiva de vida para a juventude, para os adolescentes? Qual é a perspectiva de vida que vocês têm? Todo mundo pensa em ser alguém na vida, de conquistar algo muito, muito bravo, muito grande. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Qual é a perspectiva na sua colocação? Mas o senhor está perguntando no âmbito espiritual ou no profissional? No âmbito espiritual, Deus manda a gente cumprir o ID dele, Deus manda a gente ir pelo mundo, e eu acredito que cada um é chamado por Deus para alguma coisa. Tem pessoas que são chamadas para Deus para louvar, tem pessoas que são chamadas de Deus para ensinar, tem pessoas que são chamadas para pegar a palavra, tem pessoas que são chamadas para interceder. Eu, desde pequeno, acho que fui chamado, pelo menos acho, que fui chamado para a parte da palavra. E essa é a minha perspectiva, continuar crescendo. Eu sei que eu tenho muito para melhorar, sei que poderia estar bem mais longe do que eu estou hoje, mas essa, pelo menos, é a minha perspectiva. Eu acredito que Deus chamou cada um com a sua particularidade. Sim. E a minha particularidade é essa. Vale a pena a gente ressaltar de seguinte forma, que nós lemos aqui algumas características de Jesus, né? E recitamos dentro da Bíblia essas características de Jesus colocando em prática,
O olhar, o toque, a presença, né? Mas ele não abriu mão do ser humano. Ele não abriu mão. Por mais que ele foi rejeitado, por mais que ele fosse como um insignificante para a humanidade aqui, mas ele não abriu mão do seu propósito, ok? Ele tinha uma prioridade, ele tinha uma meta, e ele cumpriu a sua meta, ok? Ele foi até o fim. Ele foi até o fim porque esse era o propósito de Deus na vida dele, né? E aí João ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. João ele não consegue nem dimensionar esse tal maneira que enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Então o Verbo se fez carne para a humanidade, para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade fosse alcançada. A Bíblia relata curas, milagres maravilhosos, como a multiplicação dos pães e peixes. Isso aqui nós relatamos, né? Por diversas vezes o mestre assentou-se na casa de Lázaro. Marta e Maria, para longas conversas, e também houve momentos onde o mestre recebeu crianças para um divertido bate-papo. Porém, nunca foi perdido o foco. A cruz estava logo ali, e ele morreu para nos dar a vida. Olha que interessante. Jesus ele conversava, ele interagia com as pessoas, tanto crianças como pessoas idosas, tinha amigos, mas ele nunca perdeu o foco. Ou seja, as amizades de Cristo nunca fizeram com que ele viesse perder o foco, o seu objetivo, ou seja, a sua missão. Hoje eu quero deixar uma mensagem também, para que você que está nos assistindo, o seu trabalho, os seus estudos, as suas amizades, não pode fazer com que você venha perder o seu foco, o seu objetivo na sua vida cotidiana, ok? Vamos voltar? Vamos para dentro da revista? Vamos partir para o segundo tópico, e assim nós vamos acelerando, vamos ganhar velocidade, porque o tempo é o nosso grande inimigo. Quem é o seu próximo? Eu quero fazer uma pergunta aqui para o jovem, o adolescente Vitor. Quem é o seu próximo? Meu próximo como? Um amigo? Quem é o seu próximo? Não quer dizer o seu amigo. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, jovem Felipe? Pode falar, Vitor. Fala aí. Para mim, o meu próximo é a próxima pessoa que eu vou conversar, que eu vou ver, que eu vou interagir de alguma forma, a próxima pessoa que eu posso ajudar, que eu posso conversar, que eu posso dar uma palavra de ânimo, que também posso receber uma palavra de ânimo. Ok, vamos ver o que o comentarista ele diz, seu próximo. Vamos lá. Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através das parábolas, ok? Histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas parábolas é do bom samaritano. Isso aqui é um exemplo clássico dos evangelhos, tá? Quem é o teu próximo? Ok? Ela é contada a partir de uma pergunta: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a carreira do cotidiano, que esquecemos de que devemos amar o nosso próximo com a medida do amor que Cristo nos deu, né? Sem dúvida. Um grande desafio para nós. Mas veja só como Jesus tratava o próximo. Mesmo sem perder o foco, o seu objetivo maior, que era a salvação de toda a humanidade. Aí eu quero retornar aqui à introdução, onde nós falamos aqui sobre as características, sobre o caráter de Jesus. Isso abrange também o amor ao próximo. Ele poderia exatamente deixar passar, né, desapercebido, aquela mulher, que há 18 anos ela estava o quê? Paralítica, não é verdade? Ele poderia também deixar desapercebido
aquele homem, Gadara, que a vida toda dele estava lá, endemoniado, estava vivendo longe da sociedade, a família dele, a situação que ele estava vivendo, as condições não eram favoráveis, não eram apropriadas para ele viver diante do meio da família. E aí, aonde nós podemos aplicar? Hoje, o quadro não é diferente. Em que nós podemos aplicar esse texto? Existe hoje pessoas que estão vivendo numa situação que não são apropriadas de viver no meio da sociedade. Um alcoólatra, um viciado. É por isso que hoje nós vemos que são montadas o quê? Instituições não governamentais, mas são mantidas por igrejas, por alguma ONG, de tratamento de pessoas que são dependentes químicos. Né? Olha só a situação daquele homem. Ele estava morando nos sepulcros, mas Jesus foi lá. Jesus teve compaixão dele. Jesus foi lá com o intuito de quê? De libertar ele. Isso quer dizer o quê? Amor ao próximo. Jesus ele estava passando e viu aquela mulher encurvada. Jesus ele poderia deixar ela lá embora, né? Mas não, Jesus ele teve essa sensibilidade, ele teve essa compaixão de ir lá fazer o quê? Curar ela. Não é verdade? Né? Não é? Você concorda? Concordo. Então, e às vezes a gente pergunta assim, quem é o nosso próximo? Gente, o nosso próximo às vezes está ao nosso lado, o nosso vizinho, um jovem do departamento, que às vezes estão passando por uma situação talvez financeira, precisando de uma ajuda, precisando de uma roupa. Às vezes você tem lá uma roupa lá que está sobrando lá, e você não usa aquela roupa, que você acha que para você é feio, mas para aquele jovem é top, é aquela que ele precisa. Um tênis, uma chuteira, um chinelo que você olha assim, poxa, que você precisa, que você não está usando mais, mas não está sendo útil para você, mas vai ser útil para ele. Não estou dizendo que você vai estar dando velho, mas se você tiver condições de comprar novo e abençoar aquele irmão ali, poxa, faça isso, você amou o próximo. Então Jesus ele sempre teve essa sensibilidade, esse amor ao próximo. Então esse é o caráter de Jesus. Um do caráter de Jesus também é o quê? É ter esse amor ao próximo. Então a gente precisa se espelhar nesse caráter de Jesus, de ser mais sensível, de amar mais as pessoas, tá? E aí talvez você pergunte assim, poxa, mas você vai amar um bandido? Olha, que quando o amor de Deus se manifestar na sua vida, ele vai te mudar, ele vai te transformar. E aí você vai entender que você precisa amar ele. Você não ama as práticas dele, mas como pessoa, você vai amar ele. Ok? Vamos acelerar? Então, um do caráter de Cristo também é amar ao próximo. O que essa história nos ensina? Que não podemos esquecer do nosso próximo, pois ele nem sempre é o ilustre. O que se destaca, mas sim, é aquele que está precisando de uma mão amiga, de uma palavra, de um consolo, de um abraço solidário. Jesus nos ensina a nós dedicarmos ao próximo. E nas coisas mais simples do dia a dia, é o que ser cristão. É o que ser cristão. Não é ser parecido com Cristo, ou seja, a palavra cristão significa o quê? Ser parecido com Cristo. Então, se de fato nós somos cristãos, nós temos que demonstrar o quê? Esse amor. Ok? E desculpa cortar o senhor, mas o senhor estava falando aí sobre uma característica, mais uma característica de Jesus, que era ele ver alguém. E eu acho que interessante, em Lucas 13, que a gente já até falou sobre a mulher que andava encurvada, vai dizer aqui no versículo 12, e vendo a Jesus. Uma característica sobre o caráter de Jesus é que ele não conseguia ver alguém, um filho dele, sofrendo e ele não fazer nada. Se compadecer dele. Sim, ele não conseguia ver um filho dele sofrendo e ele pelo menos dar uma palavra, pelo menos dizer, filho, perdoados estão os seus pecados. Exatamente. Filho, levanta. Ele não conseguia ver um filho dele sofrendo e ele não dizer nada. Ele não conseguia ver aquela pessoa naquele quadro e ele pelo menos chegar um pouco perto,
Por vezes um abraço, uma palavra, um consolo, uma ajuda, mas ele não consegue. Uma nova característica do caráter de Jesus é que ele não conseguia ver alguém sofrendo. Exatamente. É um exemplo que a gente está falando aqui, que a partir de hoje, se você não está fazendo, mas que a gente precisa colocar em prática. Que não vai ficar só em palavras, mas a gente precisa praticar, né? Às vezes, que a gente está citando aí, é ter compaixão, é ser sensível, ajudar as pessoas. Se você tem condição e não ajuda, né? É chato, é ruim, né? Porque a oportunidade, de repente, ela vem só numa vez só, e depois não volta. Então, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, ajude, porque talvez você não vai ter mais aquela oportunidade de ajudar. Ok? Então, vamos lá. O terceiro tópico é pai e filho. Uma relação de quê? Que nos inspira. Por que essa é uma relação entre pai e filho, que é uma relação que nos inspira? Eu vou falar de uma forma aqui bem rápida aqui. Está o que na obediência. O fato de Jesus também pertencer à segunda pessoa da Trindade, eles se comunicavam e Jesus não fazia nada sem a orientação e a permissão do Pai. Ele sempre tinha um direcionamento do Pai, né? Deus ele sempre orientou a ele fazer, dessa forma. Então, hoje para nós precisamos ter nos inspirar nessa comunicação, nesse relacionamento. Um pai, quando ele orienta o filho, ele quer sempre o melhor para o filho. Ele quer sempre o melhor. Ele nunca vai querer o pior para o filho. E o filho, em contrapartida, eles têm que estar enquadrados no que a Bíblia diz: honra teu pai, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. É um mandamento com promessa. Ok? E o texto vai dizer aqui, em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à terra e deu a sua vida por nós. Sempre que precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai o quê? A autoridade para fazê-lo, até nos desafios cotidianos. Jesus em tudo, ele procurava o Pai em oração. Então vamos lá. Então tudo que Jesus ia fazer, ele pedia orientação ao Pai. Vocês lembram no episódio quando Jesus ele ressuscita Lázaro? O que ele vai dizer na sua oração? Pai, bem sei o quê? Que me ouves, né? E às vezes a gente se intimida em falar com Deus. Às vezes a gente está numa prova. Eu quando eu estava dentro das salas de aula, e alguns colegas me perguntavam: rapaz, na prova, quando você vai fazer prova, você abaixa a cabeça, você está fazendo o quê? Eu falei: estou orando a Deus, estou pedindo a Deus que Ele venha me lembrar aquilo que eu estava estudando. Eles sempre me perguntavam. E aí eles pediam até que eu viesse orar por eles também. Então, tudo que a gente for fazer nessa vida, qualquer atitude, qualquer decisão que a gente for tomar, nós precisamos primeiro pedir a orientação de Deus. Primeiro, para que a gente venha ter um sucesso nas nossas decisões. Ok? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu encerro a nossa fala aqui, termos a mente de Cristo. Jesus nos dá um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo de forma como Ele fazia. É um desafio, não é? Mas como conseguiremos tal tarefa? Tal tarefa parece impossível. Não é. Bem, é muito mais simples do que você imagina. Se tentarmos a partir das nossas próprias forças, não conseguiremos. Porém, o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica: é preciso ter a mente de Cristo. Ok? Eu encerro a minha fala aqui, dizendo para vocês, adolescentes, que está nos acompanhando, que você precisa ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Não é a minha filosofia, não é aquilo que eu sei, que eu aprendi dentro da sala, que a vida nos ensinou, que vai nos ensinar
que vai nos dar condições de vencermos esse mundo. Sozinho nós não iremos vencer. Nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter um raciocínio de Cristo, precisamos ter as habilidades que Cristo usou. E fazendo isso, nós iremos ter sucesso no nosso ministério, na nossa família, nos nossos estudos, nos nossos projetos, em tudo dessa vida. Eu quero orar com você agora, nesse exato momento, pedindo a Deus para que nós possamos priorizar as coisas do alto. Oremos. Deus, a oração que eu faço a Ti nesse momento é em agradecimento a Deus por esse momento que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui nessa live, estudo da Tua Palavra, e Te pedimos que a cada dia o Senhor venha revelar essa palavra para nós. Pedimos que a cada dia o Senhor venha nos orientar, Senhor, que o Senhor venha aplanar os nossos caminhos. Senhor, se há algo, meu Senhor, na nossa vida que não glorifica o Teu nome, eu te peço que o Senhor venha tirar, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha nos dar as instruções, e como um bom pai, orienta o Teu filho. Senhor, eu te peço que nesta tarde o Senhor venha estar nos orientando, Senhor, a viver uma vida em retidão à Tua palavra. Abençoa a vida do jovem, do adolescente Luiz Felipe. Abençoa a vida do adolescente Vitor, Senhor, que teve as suas participações ativas, meu Senhor, nesse assunto que foram tratados, Senhor. E que eles possam também herdar de Ti, Senhor, as características de Cristo, ó Pai. Que possamos amar o nosso próximo. Que possamos entender que tudo que nós precisamos fazer nessa vida, precisamos ter a Tua orientação, Senhor. Nós assim oramos e Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. E também nós não podemos esquecer, Senhor, de citar, Senhor, o nome dos nossos pastores, pastor Eleomar, pastor Helena Raquel, pastor, meu Senhor, Carlos, pastora Wanda, Senhor, são os nossos líderes espiritual. Continua abençoando a vida dos Teus servos, ó Pai, que a cada dia eles possam estar recebendo as Suas instruções, para que possamos receber de Ti, Senhor, ó Deus, essas instruções, ó Pai. Senhor, nos ensina a cada dia a viver uma vida em retidão à Tua palavra. É a oração que nós fazemos a Ti neste momento, e em nome de Jesus queremos agradecer. Aqueles que concordam, digam amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma tarde abençoada e um fim de semana também abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço, te esperamos na próxima. Gente, eu quero propor a vocês que vocês se façam uma pergunta que eu comecei a me fazer aqui na hora que o evangelista Paulo perguntou se nós temos nos parecido com Cristo. Vocês não precisam responder em nenhum lugar, nos comentários não. Faça essa pergunta para você mesmo, que eu estou me fazendo, e eu acredito que os demais que estão aqui também estão. Você tem se parecido com Cristo? Olha você no meu olho seguido... e fala, você tem se parecido com Cristo? Você tem seguido os passos dele? E assim nós agradecemos, pessoal. Valeu. No olho dele e fala, você tem se parecido com Cristo? Boa tarde para vocês, pessoal. Valeu.